tempo indicado, né? Vou fazer um exercício inicialmente de o teorema do divergente. Vamos então calcular uma integral de superfície, onde essa f que está indicada ali tem uma expressão já dada, e a superfície que está envolvida no cálculo de integral é a superfície do sólido limitado pelo cilindro e os planos esses estão aqui, tá bom? Então tá, o primeiro que vamos fazer então é de nos lembrar do teorema do divergente, o que diz, né? Para saber de que estamos falando, né? O teorema divergente diz assim: ele nos permite calcular uma integral de superfície, certo? Através de uma integral tripla. Essa integral tripla envolve um sólido que deve ser limitado, fechado, né? Então temos que dar um check-up nessa condição, né? E além das outras, a superfície tem que ser suave, aquelas condições gerais do teorema do divergente que vimos em exercícios passados. Mas é importante notar aqui sempre que esse sólido tem que ser fechado. No caso anterior que fizemos um exercício na aula passada, a gente teve que fechar primeiro para poder aplicar o teorema. O teorema do divergente envolve praticamente aqui o divergente do campo que está envolvido no cálculo, tá bom? Então, vamos fazer um esboço do sólido para determinar os limites que devemos colocar. Isso aqui é importante, sem esboço não tem como resolver isso aí. Vamos a esboçar a superfície. Nesse caso, é um cilindro em YZ ao longo de X, né? Ao longo de X. E também está limitado pelos planos x igual a menos 1 e x igual a 2. E os planos, a superfície está formada também pelos planos. Né? E que está ligado com isso, pues. Uma coisa que seja menor que um valor ou maior do que outro, mas aqui está formado por esses planos. Então, fazendo um esboço aqui, mais ou menos vou tentar. A gente sempre tenta desenhar no primeiro octante, para ter uma ideia, né? Se possível, se conseguimos desenhar em todo, tudo bem. Então, está envolvendo um cilindro em YZ, de raio 1, YZ. Então, vamos supor que esto seja igual a 1 aqui, 1 aqui, 1, 2, ok. Então, vou desenhar no primeiro octante, vai ser uma circunferência aqui, né? E ele vai, esse é um cilindro que vai ao longo do X, então indefinidamente. Mas, nas outras condições, estamos falando que está limitado pelo plano x igual a menos 1, que é um plano por trás, e x igual a 2. Então, x igual a 2 seria 1, 2 por aqui, né? Sempre faz paralelo. Vamos tentar aqui, né? Digamos assim. Isso aqui não se enxerga, tá? O sólido não passa de x igual a 1, e isso aqui forma parte da superfície, não? O cilindro e esse plano. Mas ele continua na direção do x negativo, né? Até o ponto onde x igual a menos 1. Então, se isso aqui for igual a 1, então isso aqui seria também igual a 1, né? Ou seja que, se ele se prolonga, ele. Opa! A gente prolonga o cilindro. Então, vemos que a superfície esse seria esse cilindro aqui, junto a x igual a 2 e x igual a menos 1, que é esse aqui. Então, seria todo o cilindro, né? Seria se a gente desenha todo ele, né? Seria toda essa tampinha atrás e esse outro. Estamos desenhando no primeiro octante, tá bom? Isso é o primeiro que a gente tem que fazer, identificar. Depois disso, então vamos então, como percebimos que é fechado,
todo sólido, no precisamos adicionar nada. Entonces vamos a resolver, vamos a tener que aplicar esse integral. Por tanto, o divergente da f, si a gente calcula de uma vez, temos um campo divergente a soma da derivada em x, em y e em z, né? Em x teríamos 3y quadrado, de x de 3y quadrado, em y, que é 0, e em z seria 3c quadrado. 0 mais 3c quadrado. Ou seja, que temos isso aqui. Esse seria o nosso divergente. Vou apagar o enunciado, né? Lembra então que vamos aplicar o teorema divergente para calcular o integral de superfície. Veja bem que nesse caso aqui vai ser mais simples, porque para calcular esse integral de superfície, a gente vamos calcular uma integral tripla, que vai ser muito mais simples, imagino, que calcular a integral de superfície pela definição. Lembrem que se fosse pela definição, você teria que calcular, nesse caso aqui, identificar que teríamos uma superfície 1, uma superfície 2 e uma superfície 3. Teremos que fazer 3 cálculos de integrais de superfície por separado e depois fazer a soma. Isso se a gente faz pela definição. Mas graças a esse teorema aqui, vamos conseguir resolver isso um pouco mais, de uma forma mais simples. Opa, apaguei o campo, né? Se não preciso apagar o campo, é x essa parte. Vou apagar esse campo F aqui. Tudo bem, então, praticamente, o problema agora é resolver uma integral tripla, que isso já é um conteúdo que vocês já devem dominar um pouco melhor. Então, para resolver a integral tripla, então, vamos lembrar, então, o que vamos fazer? Vamos calcular a integral de superfície. Opa! Baseado na integral tripla, teorema do divergente. Colocando de novo, né? Ok? Então, aqui, vamos calcular. O divergente já sabemos quem que é. Acabamos de fazer o cálculo. E aqui, esse divergente de volume, a gente escolhe uma ordem, uma integral tripla. Esse dv pode ser um dx, dy, dz. Pode ser a ordem que vocês quiserem, né? Vocês podem escolher a ordem. Dependendo da ordem como você escolha, pode ser que o resultado, a integral fique mais simples ou um pouco mais complicada. Nesse caso aqui, eu escolheria assim, digamos assim, a primeira variação em x, né? Seria variando nessa direção. Eu colocaria primeiro em x, porque se coloco em z primeiro, estaria integrando aqui esse cilindro, teria que colocar em evidência z no cilindro tem essa equação. Seguramente vou ter que colocar em evidência z, trabalhar com uma integral de uma raiz e não estaria aproveitando as regiões circulares. Mas pode ser feito também. Vou escolher primeiro em x, porque nesse caso, se coloco o limite de x, está variando de menos 1 até 2. Ou de 2 até menos 1, né? Limite superior, limite inferior, positivo ou negativo. Tá bom? O x, se coloco o z depois, veja bem que se eu tento resolver em coordenadas cartesianas, então, uma vez que eu coloco a primeira limitação em x, tenho que ver qual é a minha região de integração, de onde a onde variam as outras duas variáveis, y e z. E se a gente observa no desenho, no y z, se a gente projeta sobre o plano, aqui, a região de integração vai ser essa aqui, uma circunferência em y z de raio 1. Essa aqui seria minha região de integração. Colocando essa região de integração, então eu tenho um y e tenho um z, o y z. Então, teria que escolher. Lembra aqui, se eu coloco isso aqui, o último diferencial me indica a variável que eu vou colocar com variação constante. Nesse caso, y varia de 1 até menos 1, que seria o limite no y. E um z varia dessa curva aqui acima até essa curva embaixo da curva, assim, de menos 1 a 1, variando y, z varia aqui. Toca aqui, corta aqui, corta aqui. Ou seja, que z varia, teria que colocar em evidência 1 menos y quadrado, né? Z varia da raiz positiva de 1 menos y quadrado
até a raiz negativa de 1 menos y cuadrado. Então, essa seria a formulação do exercício em coordenadas cartesianas. Mas, lembrem que a gente está tentando, então, agora aproveitar essa região circular, usando coordenadas cilíndricas. Então, vamos tentar usar coordenadas cilíndricas, que é o indicado quando temos regiões circulares. Nesse caso, lembrem, coordenadas cilíndricas y, z e o x. Né? A gente usa coordenadas polares nos eixos onde aparece o círculo, no caso em y, z, e o x seria o x. X seria o x, que é a variação, e aqui seria y, r, cosseno θ, e z, r, seno θ. Observen que se a gente faz isso, imediatamente a gente observa que x cuadrado mais y cuadrado é o r cuadrado. E aproveitamos também o fato que o diferencial de área na integral tripla seria r de θ, que seria em y, z. Em yc, a variação de y de z seria essa expressão. Considerando isso aí, então ficaríamos o exercício assim. Vou apagar um pouquinho aqui. Desculpen que quizá a quadra é um pouco pequeno, né? Sabemos disso. Então ficaria integral tripla. Todo que estiver aqui tem que estar agora em termos de x, z, y. Não, desculpa, de x, r e θ. Portanto, isso que está aqui seria o r quadrado. 3r quadrado. O dx ficaria igualmente dx. E o dy de z vai aparecer como r de θ. Mas vou colocar como primeira variável de integração o x. De x de r de θ. O x varia de menos 1 até 2, x continua variando em forma cartesiana, né? De x, y, de x, né? De menos 1 até 2. O r agora varia nessa região, o r varia de 0 até a borda, mas a borda seria r quadrado igual a 1, portanto, r igual a 1. A equação r varia de 0 a 1, que seria a equação da curva, né? Em coordenadas polares. R igual a 1, um círculo. El θ, então, estaria variando todo o percurso esse aqui de um ângulo de 0 a 2π. O que eu tinha que fazer é resolver essa integral. Vou apagar o desenho. Bem entendido, então. Esse é meu sólido, repito. Se a gente calculasse a integral de superfície usando a definição, teremos 3 superfícies. Agora, pelo teorema do divergente, a gente percebe que um sólido fechado, limitado, se não fosse assim, a gente teria que fechar, usar aquele argumento que usamos no exercício anterior, e seguramente vai ficar esto mais simples. Então, ficaria, vou fechar aqui, apagar, coordenadas cilíndricas, todos conhecemos, já colocamos na integral, e ficaria então assim, isso, vou calcular a integral interna em termos de x, vou fazer esse cálculo por aqui. Vou calcular a primeira integral de 3r cubo de x, que seria essa que está aqui, 3r cubo de x, que seria de 0 a 1, de 3r4 dividido por 4. Desculpa, a ver x, seria 3r cubo, variando x de 1 até 0, portanto, simplesmente isso é 3r cubo. Portanto, essa integral ficaria integral dupla de 0 a 2π, de 0 a 1, e essa parte interna, em primeiro lugar, deu 3r cubo. Agora dr de θ. Resolvimos simplesmente a primeira integral. ¿Está claro? Se não tem algum errozinho aí, então essa seria a primeira parte. Aqui tem um... aqui falta uma coisa. Não, tá bom. Y quadrado mais x quadrado, r quadrado. Ok, tem esse aqui. Só que estou enxergando que tem algum probleminha aqui. Tem um errorzinho aqui. O limite de x,
o limite x é, desculpe, o limite x de menos 1 até 2. Opa! Está encontrando. Então, aqui seria de 2 até menos 1. Seria 2 menos menos 1. Seria 2 mais 1, que é 3. Seria 9 é cubo. Oh, me desculpa aí. Tudo bem. Certo, estava olhando. Tem um limite diferente, não tem processo. Estava um errinho aí. Ok. Essa outra integral interna, a gente resolve. Vou integrar isso aqui, agora em termos de R. R agora sim de série 1, R de série 1, x de 2 a menos 1, seria 9, R 4 dividido por 4, avaliado por 1 e 0, seria 9 quartos menos 0. Certo? Agora tenho, fica aqui, integral de 0 a 2π, de 9 quartos, vou tirar isso fora, como constante fica de θ. A integral de θ é θ, portanto ficaria 9 quartos de θ avaliado entre 2π e 0. Finalmente, isso aí obtemos como resultado 9 menos 0, né? Menos 0, 9π. Esse seria o resultado dessa integral de superfície, usando o teorema de divergência. Veja bem que, graças ao teorema de divergência, a gente conseguiu calcular uma integral de uma forma mais simples. Pela definição, seria um pouco mais tediosa, porque teremos que separar em 3 integrais. Tá bom? Até aqui? Ok. Vou fazer mais outro exercício, exemplificando o teorema de Stokes. Então, veja bem, o teorema de divergência, para concluir, é basicamente isso aqui. Tem que sempre verificar a hipótese. Importante é o que falei, repito, esse só tem que ser fechado. Já se não for fechado, a gente fecha e depois faz aquele raciocínio que a gente fez no exercício anterior. Tem algum exercício proposto no livro, vamos fazer. E é basicamente isso. Tá bom? A forma de resolução. Agora vamos tentar entender de novo o teorema de Stokes usando a través deste exercício. Verifique o teorema de Stokes dá para ver, Stokes dice que apaga para calcular uma integral de linha onde F, o campo dado, tem uma expressão, sempre gosto de colocar nesta notação vetorial sem usar IJK, mas vocês escolhem como se quiser. E esse é o hemisfério dado por x quadrado mais y quadrado mais z quadrado igual a 1, com y é igual do que 0. Orientado, orientado na direção do eixo y positivo. Tudo bem. Lemos um exercício, sempre a gente lê o exercício, vemos de que está se falando de verificar o teorema de Stokes. Então a gente se lembra, verificar é trabalhar em ambos lados, né? Se a gente lembra um pouquinho aqui do teorema de Stokes, o teorema de Stokes nos permite calcular ou relacionar uma integral de linha através da integral de superfície do rotacional do campo envolvido ds. Isso aqui. Esse é o teorema de Stokes. Tá bom? Então, tem que lembrar que os teoremas envolvidos, nesse caso, verificar significa calcular essa parte, calcular essa outra, é ver que são iguais ou diferentes. Se forem diferentes,
seguramente o tenemos un error o no es válido el teorema Stokes porque alguna hipótesis no está siendo satisfeita. Lembren que no teorema Stokes sempre a gente trabalha com um vetor normal, que é dado pela parametrização da curva, no vetor normal, que sempre tem que apontar para fora. Isso é importante, para fora, para o exterior da superfície. Isso que tem que lembrar bastante aqui, né? Vamos fazer esse cálculo, então. Mas, inicialmente, ainda tem que fazer o esboço da superfície. Sem esboço não está valendo nada, não podemos interpretar maiores coisas, não podemos resolver integrais de superfície. Estamos falando, nesse caso, de um hemisfério. Um hemisfério é a metade de uma esfera. Hemisfério é a metade de uma esfera. A metade de uma esfera, nesse caso, estamos considerando y maior ou igual do que zero. Quer dizer que se eu tenho uma esfera, digamos assim, uma esfera, eu corto ela pela metade e fico com aquela onde y é maior do que zero. Essa seria a superfície que eu estou trabalhando, estou considerando. O hemisfério dado por essa equação de raio 1, né? Raio 1, onde y é maior do que zero. Se a gente faz um esboço no sistema coordenado, para alguma interpretação, então vamos supor que aqui tem, isso seria, não sei, não vou desenhar, não sei se desenha, verdade? Isso aqui é 1, isso é 1, se quiser aqui diz, isso aqui é 1. Esse aqui seria a hemisfera no primeiro octante. Mas se eu quiser colocar a outra parte, estaria por aqui, se quiser, né? Aqui no primeiro octante. Mas lembrem que ela é toda. Se a gente se perde, se a gente quiser fazer esse desenho, pode fazer esse aqui, um pouco mais estético, se quiserem. Mas tem que ver sempre a variação. Isso aqui é muito importante e vamos ver por que escolhi esse exercício aqui. Tem uma coisinha aí. Então, vamos resolver as duas partes. Vamos calcular primeiro, vamos chamar isso daqui de 1, vamos chamar isso aqui de 2. Seguramente vou ter que apagar o quadro para calcular 1. Então, estou querendo resolver o membro esquerdo, né? Onde eu tenho que identificar quem é essa curva, que é o bordo seria, essa curva seria essa aqui, está por aqui, e do outro lado. Essa seria a curva C, ou a fronteira da superfície, também chamada de bordo. No desenho seria essa aqui, na parte possível, essa parte aqui. E lembrem que para aplicar o teorema de Stokes, a superfície, ou o vetor normal que a gente considera aqui, que está em correspondência com a curva, porque se vamos resolver isso aqui, eu tenho que parametrizar a curva, e tem que ser de tal forma que ela seja orientada positivamente. Quer dizer que se eu caminho na direção normal para fora, a curva tem que estar, quando eu caminho, se a minha cabeça aponta na direção do vetor normal, que seria para fora, que eu quero ter o vetor normal para fora, então eu tenho que caminhar de tal forma que a superfície que eu estou tentando envolver no exercício tem que ficar na minha esquerda. Então, se eu tenho essa curva aí, vamos tentar ver o seguinte. A minha curva qual seria? Minha curva estaria no eixo XZ. Isso aqui seria X, isso seria C. Isso aqui é uma coisa bem importante, tá? Vai aparecer uma coisinha aqui interessante. No XC. Veja que no XC, esse é o ponto é menos 1 e esse é o ponto é 1. Isso é 1 e esse é menos 1. Eu quero parametrizar essa curva indo nessa direção ou indo na outra. Qual das duas? Então, isso é importante para poder usar o teorema de Stokes, né? Nesse caso, vamos ver. Vamos tentar parametrizar a curva. Essa curva, veja que é uma curva no espaço, tem x, y e z, né? Então, vamos dizer assim, quem seria o eje de t? Imagine por um momento que a gente diga que é assim. Então, se a gente é assim, a gente coloca, como é uma curva de raio 1, então seria na primeira componente em x. Olha, vou estar cometendo erro de propósito, tá? Veja bem que em x
esa curva, lembre que está no y igual a 0, no y igual a 0. Por tanto, si yo quiero la ecuación de esa curva, la componente de y dela tiene que ser 0. Entonces aquí, la segunda componente tiene que aparecer un 0. X, y, z. Y en c sería coseno. Suponha que eu coloquei isso aqui. Lembra que é x quadrado más z quadrado. Xz tem que ser igual a 1, que seria correspondendo ao gráfico que está no plano xz, porque y é 0. Então, o desenho ajuda muito, tá? Para essa curva tem que haver essa correspondência. Mas veja bem, que se eu considero essa curva assim como está, eu quero ver em que sentido percorre ela, para ver se está certa. Então, como é que a gente faz? A gente faz uma tabela de valores, dando valores a t. Vamos ver aqui. T, x, z. Se t for 0, quanto está valendo x? Cosseno é 0, 1. Seno é 0, 0. Ela está no ponto 1, 0. O ponto 1, 0 é esse ponto aqui, que corresponde a esse aqui. Certo? Aumento o valor de t do parâmetro π meio. Cosseno de 90 de π meio é 0. Seno de 90, 1. Então, no ponto 0, 1. Onde o ponto 0, 1 com y0? 0, 1 é aqui. Ou seja, aqui. Ou seja, que estou aqui e depois percorri até esse ponto. Quer dizer que essa parametrização, como está assim, ela vai nesse sentido. E se eu vou nesse sentido, caminhando aqui, a minha superfície, que é essa aqui, ficaria do lado direito. Quer dizer que essa parametrização não está certa. Não é a correta. Está entendendo? Isso tem que estar bem claro. Porque, com essa parametrização, não percorro no sentido no qual seja satisfeito o termo Stokes, que nos diz que a orientação tem que ser positiva. Então, seria orientação negativa. Caminhando aqui, minha superfície está do lado direito. Então, tenho que modificar isso aqui. Tem várias formas de modificar. Eu coloco cosseno, que já fiz na aula passada. Vou fazer agora essa outra parametrização para que vejam que são as mesmas coisas. São similares. Vejam bem que com essa parametrização, se eu coloco essa agora, quando o valor de 0 para x, para t, cosseno de 0, 1, seno de 0, 0. Estou no ponto 1, 0. De novo estou aqui. Estou aqui. Quando avanço, dando um valor para t em forma crescente, cosseno de 90 é 1, cosseno de 90 é 0, e seno de 90 é 1, mas com 1 menos seria menos 1. Então, o ponto 0 menos 1. Ponto 0 menos 1, estou aqui embaixo. Ou seja, que estaria de aqui, estou indo para baixo. Ou seja, que estou nesse sentido. Estou nesse sentido. E esse é o sentido que eu precisamente preciso. Porque se eu caminho nesse sentido, a superfície que está deste lado, caminhando assim, caminhando nesse sentido, minha superfície fica à esquerda. Portanto, essa aqui está certa. Entendeu? É muito importante ver onde está ubicada a curva com a qual a gente está querendo trabalhar. Importante, por isso eu gostei desse exercício por causa disso. Então, para calcular o integral de linha, a gente conhece, já temos calculado integrais de linhas de campos vetoriais. Sabemos como calcularlas. Para calcular uma integral de linha, uma curva fechada. Então, a gente usa f de eje de t vezes eje de linha de t de t. Vai ser esse integral de linha nesse plano, né? Ok? Portanto, a gente tem que ter a parametrização da curva eje no sentido certo e calcular a derivada também. Portanto, fazendo esses cálculos, linha de t, conhecemos, porque sabemos derivar, a cosseno é menos seno, a do seno é o cosseno. Portanto, avaliamos no campo que é dado, o campo dado era esse aqui. Apaguei aí quando
O campo era Y, Z, X. O YI más CJ más XK. ¿Estamos? No, para no colocar esos vectores aquí, costumo hacer desse jeito. Então, o que significa? Que no campo F, nas componentes Y, Z, X, vou colocar X, essa que está aqui, né? Avaliada no campo. Desculpa, que é RDT, né? RDT. Avaliada no campo, no RDT. Não é R', não. R' vai estar envolvido no produto. Então seria f de t, o campo é YZX, Y, 0. Avaliando f de t. Z menos seno. X, coseno. Esse seria o f de GDT. Algum? Ou aqui. Desculpa, põe. F de coseno, 0 menos seno. Y, 0. Z menos seno. E X coseno, certo? Ok. O que é que eu faço com isso? Utilizo. Posso fazer o cálculo aqui diretamente ou faço previamente aqui? F de GDT vezes o vetor G' de t, que é o que eu quero colocar aqui, vai ser igual a esse vetor multiplicado por G' de forma escalar. 0 vezes esse 0, mais esse vezes esse 0, mais coseno vezes coseno, menos coseno quadrado. Subiu? Menos coseno quadrado. Portanto, o que eu vou resolver basicamente é uma integral de glucoseno. Variando t de onde a onde? Variando t de onde a onde? Bom, vou percorrer, não posso começar daqui, posso começar daqui, posso começar daqui, posso começar de qualquer lugar. O importante é o sentido, né? O importante é considerar o sentido certo. Isso varia de 0 a 10π. Quando a gente definiu o eje, tinha na verdade que ter colocado que R com t variando de 0 a 2π. A gente sempre, quando define a parametrização, a gente costuma colocar diretamente a variação do parâmetro ali, né? De modo que, continuando, não quero parar aí para outra parte. Continuando aqui, então, continuar aqui. A integral de C de F de R vai ser a integral de 0 a 2π da expressão que está indicada ali, que é menos coseno quadrado de t dt. E aí, a gente não integra, como tem uma potência de coseno. Vamos tirar o sinal fora. A potência par de coseno se usa a fórmula par, 1 mais coseno de 2t dividido por 2. Já aqui, o cálculo disso aí já é, digamos assim, cálculo 2, né? Aqui seria 1 meio, e esse parece, a integral de 1 meio de t é t, com esse menos seria menos 1 meio de t. 1 meio, integral de 1 meio de t, mais menos, a integral 1 meio sai, a integral do cosseno é o seno, multiplicado por 2 no denominador, ficaria 4. Se eu derivo isso aqui, tenho que ter isso, a derivada desse aqui é menos 1 meio, e a derivada do seno cosseno vezes 2 corta. Tá certo? Isso aqui já vocês conhecem muito bem. Calculando esses valores, seria menos 1 meio de 2π. Seno de 2π, 0, 1π, 2π, é a mesma coisa, 0. Menos, quando está valendo 0, menos 0. Ou seja, que o resultado do lado esquerdo da integral de linha no teorema de Stokes é igual a menos π. Tá certo? Ok. O importante dessa primeira parte foi, repito, observar isso aqui, o sentido que tinha que ter a parametrização tem que estar no sentido certo.
que fue que apagamos. Esa era la parte importante desse exercício. Quis hacer ele precisamente por causa dessa parte, né? Então, vamos agora a calcular, como he pedido, verificar o teorema Stokes. Verificar significa resolver ambos membros. Lembra que o teorema Stokes pode a gente calcular somente a parte esquerda, a parte direita, ou a gente pode calcular ambas. Dependendo do que a gente está querendo calcular, é os dados iniciais que a gente tiver. Ok. Então, lembrando, esse aqui é o nosso teorema de Stokes, que é a integral de superfície do rotacional do campo envolvido desse. Então, vou calcular essa outra parte que é 2. Su resultado é 1. 1, resultado 1 é π. 1 deu menos π. Então, 2 seria a integral do rotacional do campo desse. Portanto, envolve aqui um rotacional. Então, primeiro, vamos calcular esse rotacional. Rotacional, parcial do campo em x, parcial do campo em y, parcial do campo em z. É o campo dado esse aqui. Essas coisinhas aqui são eventos, coisas menores que vocês devem calcular muito bem. Entendeu? Então, esse seria aqui. Em y, né? Deriva em y 0, 0, deriva em z, menos 1, 0 menos 1, componente em y. Componente em j, depois trocamos o sinal, parcial em x 1, menos parcial em z 0. Trocando o sinal, menos 1. Em k, parcial em x de z é 0, parcial em z é 1, será menos 1. Ou seja que o vetor rotacional é o vetor menos 1, menos 1, menos 1. Tá bom? Ok. Vamos então lembrar o seguinte. Estou falando de uma esfera. Tenho que resolver uma integral de superfície. Portanto, quando a gente resolve a integral de superfície pela definição, vamos aplicar essa definição, só que esse é o campo, né? Então, a gente vai calcular uma integral de superfície. Como a gente resolve? A gente tem que parametrizar a superfície, né? Vou apagar esse rotacional. Já temos esse valor aqui. Tá? Apagar isso aqui também. Vamos lembrar então que quando a gente calcula, e se dá para ver aqui acima, quando a gente calcula uma integral de superfície, só lembrando, né? Essa é a mesma coisa que a gente diga integral de superfície. F na parametrização é de UV, ou é de XY, né? Vezes o eje de X, eje de Y, ou a variável aqui envolvida de x de y. Isso é que a gente vai aplicar aqui nesse caso sobre um domínio de integração agora. É a forma que a gente usa para resolver a integral de superfície, só que nesse caso, aqui eu posso dizer o seguinte, teria que aplicar aqui integral rotacional de f constante, não tenho que envolver parametrizações, porque é um vetor constante, mas preciso sim parametrizar a superfície, porque teria que aplicar rotacional de f parametrizado. Aqui teria que colocar, como é uma superfície, estou falando de uma esfera, tá? Uma esfera, então, em vez da parte superior à parte inferior, eu vou usar as coordenadas esféricas que a gente conhece. A gente já não usamos a definição de coordenadas esféricas para parametrizar. Então, aqui vai aparecer, nas coordenadas esféricas, vai estar envolvido um ângulo θ. Lembra que coordenadas esféricas são coordenadas esféricas, envolve um ângulo φ, um ângulo θ e o ρ, que o ρ seria faria às vezes do eje polar, né?
o Rho seria o vetor que vai da origem até a superfície. Nesse caso, então, as coordenadas esféricas, vou parametrizar R de φ θ, porque o Rho está sendo constante em 1, né? Então, coordenadas esféricas, lembrem que seria seno φ, aí você tem anotado isso, né? Vocês já conhecem coordenadas esféricas, que fica seno φ também, é cosseno do seno. Lembrem que a gente lembrou que é para colocar aqui cosseno seno, e aqui, quando fizemos a dedução, vimos como aparecia esse seno, e cosseno é φ. Essa é a parametrização que eu vou usar em coordenadas esféricas, usando coordenadas esféricas. Vean que eje de φ, sea derivando en φ, derivo en θ y calculo R de φ veces eje de θ, que sería o vetor normal. Vou verificar também que ele aponte para fora, para dentro, né? R de φ, então seria derivando em φ, φ θ constante, deduzindo o cosseno de φ, cosseno θ, a deduzindo é o cosseno de φ, seno θ, aí o cosseno é menos seno. Estou derivando em termos de φ, porque no for φ é constante. Derivo então em termos de θ, considerando agora o θ a variável e o φ constante, e ficaria então em termos de θ, cosseno é menos seno de φ, seno de θ, aí o seno é o cosseno, seno de φ, cosseno de θ, aqui era o cosseno é menos seno, né? Que ficou menos aqui, tá? Aí o seno é o cosseno, e aqui em θ a derivada é zero. Tenho isso aí. Ok, eu sempre costumo colocar embaixo para de uma vez calcular em forma direta o produto vetorial R de φ versus R de θ. Imaginem I, J, K. No I seria estes dois, né? O J, K. No I seria seno de φ seno φ menos esse aqui. Seria esse e esse, né? Menos seno quadrado φ, né? Menos seno quadrado. Aqui, desculpa aí, estou olhando esse. Esse aqui. Esse R de φ, R de θ, está olhando acima. Esse aqui. Então, seria assim menos esse aí, né? Assim é zero menos mais seno quadrado de φ cosseno θ. É um vetor. O produto vetorial tem que dar um vetor, né? Agora, corto aqui em J e troco o sinal. Zero menos esse aqui. Menos a mais fica menos. Com o menos que eu vou trocar, vai ficar mais. Certo? De novo. Esse menos esse. Esse aqui é positivo, com menos é menos. E como tenho que trocar, teria que ser o valor mais, né? Então ficaria seno quadrado de φ. Não precisa colocarse mais, estou colocando para enfatizar. E na terceira componente, S vezes S. S menos S. Ficaria, apagando essa outra parte, está perturbando um pouquinho. Ficaria assim. Podem conferir, né? Então, esse aqui seria cosseno quadrado φ, cosseno quadrado θ, cosseno φ, seno φ, que multiplica cosseno quadrado θ, né? Esse aqui. Menos esse aqui, menos com menos vai ficar mais. Seno φ, cosseno θ, seno quadrado de φ. Seno φ, cosseno θ, seno quadrado de θ. Certo? Verifico.
No seno cuadrado, exacto. Vean que esos dos termos aquí tienen en común seno, coseno de phi, seno S coseno de, aquí es phi, ¿eh? Seno coseno de phi, ¿eh? Coseno, seno phi, coseno, seno phi. Y seno cuadrado con coseno cuadrado de 1, o sea que ese termo realmente es seno phi coseno teta. O coseno teta, seno phi, coseno phi. Estoy sumando, ¿eh? Coloco en evidencia que coseno cuadrado más seno cuadrado de teta, que es igual a 1. Ok. E então, vou agora aplicar minha definição de integral de superfície, onde vou substituir então aqui era R de φ, R de teta, de φ de teta. De teta de φ, tanto faz. Aqui tenho que substituir também F pela parametrização, mas o campo, o rotacional do campo, é um vetor constante, menos 1, menos 1, menos 1. Então, aqui seria que? Aqui, muito importante é o seguinte, quando a gente faz a parametrização, esqueci de novo, isso é importante porque, bom, se você esquece, tem que me colocar depois para definir integral. Veja bem, é importante aqui, de onde varia teta, de onde varia phi. De onde varia teta, de onde varia phi. Phi, teta, percorre assim, né? Percorre assim todo. Teta. A gente não está dando a volta inteira. Veja bem, olha só como o teta é um ângulo assim. Não confunda com a região de integração que estava no x, no xz. Não confunda com a região de integração que está aqui no plano. A gente está definindo a coordenada esférica. Como varia na esfera? Como varia na esfera? A esfera tem suas coordenadas. Eu quero ver como varia minha esfera, a superfície em coordenada esférica. Não tem a ver com a região de integração por enquanto. Então, isso varia aqui, porque alguém pode estar tentado dizer que teta varia de 0 a 2π. Não. Então, aqui como em coordenadas polares, ok, mas não estamos em isso aqui. Estou esclarecendo. O teta em coordenada esférica varia de 0, no exercício de 0 a π. Teta varia de 0 a π. Esse é muito importante, de 0 a π. É o φ. Lembre que o φ é esse ângulo aqui. Tomando de aqui para baixo, né? Nesse caso, o φ para percorrer a semisfera seria de 0 também até π. O φ varia de 0 até π. Olho com isso aqui é muito importante. De 0 até π. Tá bom? Tem que estar ligado com isso aí, muito importante essa observação. Logo, essa integral ficaria então, integral dupla, de 0 a π, de 0 a π. Então, é rotacional vezes esse aqui. O rotacional é o vetor menos 1, o rotacional é o vetor menos 1, menos 1, menos 1, já pagamos. Vezes esse que está aqui, seria multiplicar esse por menos 1, esse vezes menos 1, esse vezes menos 1 e fazer a soma. Seria, esse seria, porque seno cuadrado de φ, coseno teta, menos, todo menos, seno cuadrado de φ, seno teta, menos seno φ, coseno teta. Seno φ, coseno φ. Coseno teta, seno teta, seno φ, coseno φ. De φ, de teta de φ. Como se quisieran integrar primero. Yo, como voy a integrar paso a parte, sería mejor primero integrar en términos de coseno, ¿será? Entonces, ok, no sé si consiga resolver toda ella, vamos a ver. Hay que resolver ese integral. Ya a partir de ahí, ya no tem nada más a ver con cálculo vectorial. Básicamente, resolver ese integral. O importante, nesse caso, foi verificar que cada um deles. Falta verificar uma coisa. Como eu estou certo? Como é que eu estou certo? Porque pode ser que me diga também com direção normal para fora ou para dentro.
o para ascendente, descendente. Já comentamos isso aí. Lembra que o vetor normal, no teorema de Stokes, tem que apontar para fora. E como é que eu sei que essa parametrização aponta para fora? Então, tenho que olhar aqui. Tenho que olhar no vetor normal. Para onde aponta esse vetor normal em qualquer ponto de superfície? Como é que a gente faz? A gente pega um ponto. Pega um ponto aqui. Eu peguei um ponto aqui. Vou pegar um ponto que tem coordenada ρ, φ, θ. Esse ponto escolhido nessas coordenadas tem aqui ρ igual a 1. Olha, ρ igual a 1. Φ estaria em π meio. E θ também estaria em π meio. Esse aqui seria esse ponto em coordenadas esféricas. Não vou colocar 1, 0, 1, 0, não. Supongo 0, 1, 0 em cartesianas. Mas para valer aqui, tem que ser em termos de φ, θ e ρ. Nesse caso, ρ é 1, que é o raio que parte a partir da origem. O φ, esse ângulo que iria de π meio, e o θ de π meio. Avaliando isso aqui, avaliando esse vetor, R de φ, R de θ, é um vetor, que é uma função também, né? Vou avaliar em 1, π meio. Quer dizer, vou substituir ρ por 1, φ por π meio, seno de π meio. A ver, o que temos aqui? Ρ não aparece aqui. Sabendo que cosseno de 90, π meio, é 0, seno de 0, esse aqui vai dar 0. Aqui, seno de 91, seno, esse π meio, seno de φ, seno de φ também, seno de π meio 1, aqui vai dar 1, né? 1. Certo? Seno de φ, seno de π meio, cosseno de π meio, cosseno de φ é 0. Seno de φ, π meio 1, mas vai dar 0. 0, 1, 0. Ou seja, que esse vetor, se a gente diseño hecho aqui, 0, 1, 0. Esse vetor aponta para cá. Aponta para fora. Ou seja que esse vetor normal está bem certinho. Se ele fosse negativo, teria que trocar o sinal a integral. Lembram? Em geral, na esfera sempre aponta para fora o vetor, mas a gente poderia confundir em trocar aqui, então pode ser que troque o sinal do vetor. Então é bom sempre verificar as hipóteses. Isso aqui, para não esquecer, vou colocar, se coloco uma nova avaliação, vou pedir sempre que desenhe esse vetor. Esse vetor é importante. Ok, dito isso aí, o que a gente tem que fazer então é resolver a integral. Não tem mais nada que fazer. Se integral, se é para verificar, como a primeira parte deu menos π, temos que verificar que isso aqui também dá menos π. É um pouco trabalhoso por causa da integral, né? Vou apagar isso aqui. Vou apagar isso. E já o resto é calcular essa integral. Não vou dizer mais nada aqui, vou apagar o exercício, então simplesmente é resolver essa integral. Eu vou preferir trocar aqui para integral em termos de θ, vou trocar aqui. Para a primeira integral em termos de θ, então vou calcular. Vou fazer num cantinho, vou fazer. Quando for π, seno de π, é 0, estou substituindo seno θ por π, cosseno de π é menos 1, menos seno quadrado de φ, aqui não, menos seno de φ, cosseno de φ, aí é constante. E quando integro entre θ e θ, portanto aqui fica multiplicando um π. A integral disso aqui, seria, em termos de θ, esse é isso. Está faltando um θ. Pues quando for π, menos π. Menos, quando for 0, seno de 0 é 0, cosseno de 0 é 1, menos 0. O sea que esto aqui está dando menos 2 seno quadrado de φ, menos π, seno φ, cosseno φ. Ok, então, tendo essa outra parte, então ficaria a parte 2 que estamos resolvendo. Estamos em continuação, né?
Fica entonces, resolver essa parte inteira, de 0 a π, de menos 2 seno cuadrado de φ, menos π, seno de φ, coseno de φ. Es un poco laborioso eso. Aí vou deixar para vocês terminarem. Vou simplesmente aqui. Essa primeira seria: você tem que usar o ângulo duplo. Esse aqui não, esse aqui é direta, porque a integral do seno é o cosseno, ou vice-versa. Aqui seria, se fazemos um passinho a mais, integral de 1/2, menos 2 que multiplica. A integral de 1/2 de teta é 1/2 de φ, é 1/2 de φ. Menos a integral do cosseno do seno de quarto a variável de π, 0. Menos π, se você chama o ao seno e o cosseno, então ficaria seno quadrado de φ dividido por 2. Se quiser terminar, aqui seria menos 2 que multiplica 1/2 de π menos seno de π é 0, menos quando for 0, 0 e seno de 0 é 0, menos π², seno de φ em π é esse menos 0. Então, finalmente, isso dá menos π. Tá certo? Então, de 1 e 2, de 1 e 2, concluímos que o teorema de Stokes está sendo verificado. Tá bom. Então, até aqui, a nosso exercício de teorema de Stokes. Se alguém tiver alguma dúvida mais, me envia um WhatsApp e eu posso publicar alguns outros exercícios, esclarecer alguma outra dúvida. Então, boa tarde a todos. Ou bom... Continuamos então, depois. Ok.